Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Papo de Dinheiro, seu podcast, seu programa de educação financeira e finanças pessoais. Papo de hoje sobre a vida financeira dos jovens, muitos deles endividados, muitos deles sem possuir metas financeiras claras. Você é jovem, está mais ou menos nessa situação, ou conhece alguém que esteja nessa situação? Papo de hoje exatamente com você. E também com o Jeff Patzlaff, planejador financeiro CFP, especialista em finanças comportamentais, que vai ajudar a gente a entender um pouco sobre essa realidade. Jeff, bem-vindo aqui ao Papo de Dinheiro. É um prazer recebê-lo no nosso podcast. O prazer é meu e a gente vai conversar bastante hoje com você aí de casa. Vamos aí. Ô Jeff, antes de entrar especificamente no tema, eu sempre gosto de perguntar pro pessoal, né? Quem é o Jeff? Um pouquinho das credenciais, um pouquinho das certificações, só para o pessoal compreender um pouco com quem que a gente está conversando. Vamos lá então. Sou planejador financeiro, certificado CFP pela Planejar, então gosto bastante do mercado financeiro, trabalho já há alguns anos, um pouquinho mais de 20 já nesse mercado, já tirei o meu período sabático, quem é do mercado financeiro sabe da importância desse período de saber do que você gosta e, claro, finanças comportamentais é meu foco, então eu trabalho hoje pensando realmente em como as pessoas gastam dinheiro e, principalmente, como investir no seu futuro de uma forma inteligente. Show de bola. Inclusive, essa questão do comportamento acaba trazendo o gancho para a primeira pergunta, né? Jovens estão endividados. A maioria dos jovens está endividada. Vamos lá. Por que gasta mais do que ganha? Por que estão endividados? O que acaba explicando esse comportamento já no comecinho, né, de uma vida financeira? Vamos lá. Pensa nos nossos pais. Os nossos pais valorizam o quê? Bens. E os nossos filhos vão valorizar o quê? Experiências. Então, de uma forma geral, os jovens eles gostam de viver o momento. Eles não são tanto de pensar, eu preciso guardar dinheiro para adquirir um bem lá na frente. O jovem ele gosta daquele momento, daquela experiência única. Morar num apartamento com uma vista legal, não ser dono do apartamento, ter uma viagem legal, uma viagem bacana. Então, esse é o ponto que faz com que muitos jovens gastem até mais do que têm para o momento atual. Pois é, gasta mais e aí vai entrando num ciclo ali de endividamento, de dever, de não planejar as finanças. Mas pegando nessa questão da geração anterior, né, que você falou, que acaba valorizando mais os bens e a geração mais nova as experiências. Os jovens de hoje, para ter as experiências, eles também acabam tendo os bens também, né? Precisa de alguns bens ali. Eles acabam enfrentando mais desafios financeiros, até o cenário acaba sendo um pouco mais desafiador do que se a gente for pensar em gerações anteriores? É um cenário um pouco diferente, porque no passado se valorizava muito você ser dono. Então você só tinha o apartamento, você só morava no apartamento se você fosse dono desse apartamento. Hoje o jovem ele quer de fato esse desafio de eu quero morar na melhor localização, eu quero a melhor experiência. Então o jovem ele valoriza e ele gasta mais dinheiro com isso. Mas também a gente vê que o jovem, de uma forma geral, ele prioriza as suas prioridades de fato. E a gente não via isso lá no passado. Porque lá no passado as pessoas elas eram mais focadas de fato em adquirir bens até para deixar para os próprios filhos, que hoje usufruem de parte desses bens, mas querem ainda mais experiências e viver aquele momento único. E aí o crédito acaba entrando nesse cenário, né? Muita gente, e não crédito de pegar financiamentos e tudo mais, um crédito facilitado de cartão de crédito, de cheque especial, de pegar um recurso agora e pagar depois com aquela taxinha de juros que a gente já conhece. O crédito estimula esse comportamento e acaba até mesmo alimentando essa roda do endividamento? Com certeza. O crédito ele facilita e principalmente a vida de quem quer boas experiências. Então, se você não tem dinheiro agora para realizar algo, você antecipa comprando com crédito. Seja no cartão, que você consegue usar sem juros muitas vezes, ou até fazendo um empréstimo, um financiamento mesmo. Então, o crédito, sim, ele facilita a vida do jovem e mais do que facilitar a vida do jovem, ele faz com que o jovem se sinta realizado. É esse o objetivo dos jovens hoje, se realizarem cada vez mais. E mostrar nas redes sociais. É uma possibilidade de muitos jovens. Mas está começando uma tendência bem legal, principalmente nos Estados Unidos, que é uma tendência falando assim, não compre. São jovens cada vez mais preocupados em não comprar.
viver com menos. Então a gente tem uma tendência bem legal nesse sentido que começou agora nos últimos 2 anos nos Estados Unidos, que é uma tendência de você simplesmente viver com menos. É um pouco diferente do que a gente vive no Brasil, mas essa tendência ela pode se espalhar mundialmente. Então, costuma ser um pouco mais comum na Ásia, mas nos Estados Unidos tem chamado a atenção essa tendência de viver com menos, viver com o essencial e aí poder adquirir grandes bens lá na frente. E quando eu falo bens, não obrigatoriamente um bem, mas ter experiências maiores, uma viagem maior, algo mais legal e, por que não, construir relações melhores também. Ô Jeff, é interessante, né, essa tendência aí não compre, porque a gente já passou por um momento aqui no Brasil onde as pessoas falavam assim, não, é vida simples, é minimalismo, é, de repente, viver abaixo das possibilidades e aparentemente não foi para frente, né? As pessoas continuam endividadas, o brasileiro continua endividado, as tendências elas têm um pouco mais de dificuldade de ganhar aderência aqui no Brasil? Eu acho que o brasileiro gosta de novidades. Então ele vai ver uma tendência nos Estados Unidos, ele vai tentar. Ele vai ver uma tendência na Ásia, ele vai tentar. Então o brasileiro ele gosta dessas possibilidades, não é por menos que nós somos conhecidos pelo jeitinho brasileiro. É o jeito de fazer as coisas acontecerem do nosso jeito. Então o brasileiro ele gosta sim dessa possibilidade de ter novas possibilidades. Então a gente vê sim novos testes, novas possibilidades, mas o jovem ele acaba sofrendo um pouco mais porque muitas vezes ele não consegue realizar o que ele quer de imediato. E aí, muitas vezes, ele economiza muito ou economiza pouco. E esses extremos são o problema de uma forma geral do brasileiro. Ô Jeff, você é planejador financeiro, eu imagino que você já tenha conversado com muita gente querendo colocar a vida em ordem, né? Nessa faixa etária, nesse momento da vida das pessoas, o que acaba trazendo maior preocupação quando se chega para conversar com um planejador financeiro? É o endividamento ou é a possibilidade de ter, né, algo mais lá na frente? Conta um pouquinho para a gente sobre essa abordagem, sobre essa conversa, sobre esse comportamento, inclusive, das pessoas mais jovens nesse cenário. O jovem, de uma forma geral, ele não tem muito planejamento. Ele acaba indo. Agora eu quero isso, ele acaba fazendo isso de uma forma mais rápida, então acaba sendo algo mais instantâneo e menos planejado. Então a grande dificuldade do jovem é ter um planejamento mais longo. Por exemplo, eu quero me aposentar, né? A gente é dessa época que a gente gosta de pensar em com quanto eu vou me aposentar. O jovem quer a experiência do agora, ele quer curtir esse momento. Então a grande dificuldade é você conseguir criar objetivos mais claros, seja para desejos, algo de 3, 5 anos, ou até para sonhos, algo para daqui a 10 anos. Então a grande dificuldade do jovem é conseguir uma educação financeira para que esse planejamento seja algo leve, porque a gente não vai abrir mão de desejos do agora para guardar dinheiro para o futuro. Guardar dinheiro é postergar a felicidade. E guardar dinheiro acaba tendo um componente, né, emocional bastante até divergente, né, dicotômico assim, né, de você vislumbrar algo lá na frente e abrir mão aqui, né? Nesse comportamento, os jovens acabam não tendo essa ousadia até de projetar coisas maiores lá na frente, pensam em só aproveitar o agora, esse curto espaço, né, de visão acaba sendo também gestado, o Jeff, num ambiente onde a gente não tem uma cultura de educação financeira, onde a gente não tem papos assim mais exploratórios do assunto na escola, na família, até entre os próprios amigos, e isso acaba sendo uma distorção, né? Não ter essa abordagem que faz com que o jovem acabe entrando nesse cenário de endividamento, de experienciar o agora, não pensar no futuro. Sim. Quanto mais a gente conseguir trazer esse jovem para esse planejamento, mais fácil vai ser da gente conseguir ter essa estrutura mais clara. A educação financeira, que a gente tanto fala no podcast, em vários canais, a educação financeira, que nem você mesmo comentou, ela passa muito mais do que ensinar na escola sobre finanças. É de fato você, na sua rotina do dia a dia, saber se vale a pena pagar à vista ou parcelado, organizar todo mês uma reserva, pode ser em dólar ou em real, montar essas reservas para você conseguir realizar os seus desejos.
E essa falta dessa convivência com esse planejamento, porque muitos pais não têm esse planejamento que a gente pede que os jovens tenham hoje. E aí, como você vai exigir que o seu filho tenha esse planejamento se você em casa não dá esse exemplo? Então, essa falta dessa educação financeira, no Brasil, ela é muito presente. Diferente, por exemplo, dos Estados Unidos. Por mais que você tenha, nos Estados Unidos, grandes possibilidades de créditos e estruturas nesse sentido, você não vê um endividamento tão alto quanto no Brasil. Se nós pegarmos a população adulta do Brasil hoje, praticamente 80% das famílias têm dívidas. Isso não é ruim, desde que seja planejado e pensado. Então, essa estrutura para o jovem pode sim representar uma preocupação, porque se essa dívida não for muito pensada, pode virar um problema lá na frente que ele pode não conseguir pagar. Tem gente que fala tem dívida boa e dívida ruim, né? No caso, o brasileiro foca na ruim, né? Gosta de uma dívida ruim. Medo dessa afirmação. Mas sim, o brasileiro, ele acaba gastando muito na emoção. Que nem eu comentei, o americano, ele é mais racional. Estou nem falando do europeu e muito menos do asiático, que é extremamente racional. Então, o brasileiro, ele gosta de uma emoção. Então, se algo der um prazer imediato, ele não vai olhar o preço. Então, essa estrutura faz com que os jovens brasileiros eles sejam endividados. Então, a gente tem hoje uma parcela bem grande de jovens que estão usando o cartão de crédito e já estão estourados no cartão de crédito. E como vai ser isso daqui a 2, 3, 5 anos? A gente hoje tem uma das maiores taxas do mundo. E quem vai pagar essa conta? A gente sabe. Ô Jeff, você me fez lembrar, tem até uns memes nas redes sociais, o pessoal falando assim, pô, eu tô com 5 mil de dívida no cartão de crédito, desinstalei o aplicativo e a dívida tá lá ainda, não adiantou de nada desinstalar o aplicativo. O pessoal também não colabora, né? E aí fica só servindo aí de munição para meme, é engraçado demais. Ô Jeff, a gente vai para um rápido intervalo agora, daqui a pouquinho a gente volta aqui para continuar esse papo e destrinchar um pouco mais, né? Metas financeiras, dívida boa, dívida ruim. Enfim, Jeff tem muita coisa para contar para a gente ainda. E você fique por aqui. 2 minutinhos e estaremos de volta. Muito bem, estamos de volta aqui no Papo de Dinheiro, trazendo uma conversa bastante informativa e bastante bacana com o Jeff Patzlaff, planejador financeiro, CFP, especialista em finanças comportamentais. A gente falava, né, sobre esse cenário para os jovens endividados que gostam de viver o momento, viver o presente, experiências e sem uma visão um pouco mais clara sobre o futuro ou uma visão mais construtiva sobre o futuro. Queria ressaltar, né, e falar um pouquinho contigo sobre a importância de estabelecer meta financeira. Em primeiro lugar, por que é importante a gente ter uma organização, uma planilha, uma meta muito bem desenhada, Jeff? A gente vai saber para onde vai. A gente pensa o seguinte, você ganha 10 mil reais por mês. Para onde vai esse dinheiro? Se você não tiver um norte, você vai gastar muito com entrega, muito com comida rápida. E os seus desejos maiores, por exemplo, uma viagem legal com a sua família, ou até uma experiência diferente, você não vai ter dinheiro para isso. Eu não estou nem falando de bens maiores. Então, o fato de você ter um planejamento mais claro, um objetivo, faz inclusive que você compre algo melhor. Pega o exemplo tradicional de quem é um pouquinho mais velho. Você em casa, você prefere comprar uma casa ou alugar? Essa pergunta a gente recebe toda hora. E aí, para a maior parte dos brasileiros, comprar a casa acaba sendo a melhor forma de economizar todos os meses. Se é ou não o melhor investimento, a gente pode fazer um podcast só sobre isso. Mas, de fato, essa estrutura de você ter um norte, botar energia nisso, vai fazer com que você realize mais esses desejos. Por isso da importância de você ter claro o que é um desejo, qual que é a meta disso. Depois, o que é um sonho, algo de mais longo prazo. E todos os desejos, eles precisam de uma estrutura para que eles se realizem. O que você quer, quando você quer realizar isso e também quanto você vai gastar para realizar esse desejo. Ô Jeff, tem uma questão importante, você até falou, né? Pô, você ganha 10 mil reais por mês. A gente sabe que muito da realidade do brasileiro e talvez até do jovem em início de carreira, comecinho de vida e tal, não é uma realidade
num valor como esse. Eu entendo que você usou como um exemplo e um número hipotético, mas a gente pensando num jovem que tem um salário um pouco mais reduzido, a gente tem um recurso, né, mais escasso, isso acaba atrapalhando até mesmo o planejamento, atrapalhando a organização, a definição de metas? Não obrigatoriamente. Quanto mais você ganha, mais você vai gastar. Então, se você, jovem, ganhar 20 mil reais, você provavelmente vai gastar os 20 mil reais. Se, de uma forma geral, o estagiário ganha 1.000, 2.000 reais por mês, ele vai vencer as contas desse mês também. Então, o valor em si não é a parte mais importante dessa organização. Claro, se você conseguir se organizar e ganhar mais, você vai adiantar alguns passos. Mas a ideia principal aqui é a disciplina. Eu quero que você tenha disciplina de seguir os seus desejos e objetivos para realizar mais fácil. Então, quanto mais a gente conseguir disciplinar os jovens, melhores vão ser os resultados e menos endividados nós vamos ter lá na frente. Isso colabora com a economia do país também. Com certeza. O crédito vai ficar mais barato. Porque hoje o crédito no Brasil, além da taxa de juros ser muito alta, ele acaba sendo muito caro porque nós temos uma inadimplência muito alta. Se essa inadimplência reduzir, com certeza esse crédito também fica mais em conta. Então, claro, a gente depende do governo, depende de outras medidas, mas só o fato de termos uma inadimplência melhor, uma inadimplência menor, vai fazer com que esse crédito já fique mais acessível. E o principal, ninguém quer dormir com um Serasa e uma conta cara para pagar. O ideal seria se nós dormíssemos pensando só nos bons investimentos que nós fizemos, que pode ser um investimento, inclusive, naquela casa que você vai comprar. Boa. Até essa questão aí que você falou, né, de que pode cair o juro, acaba sendo um círculo vicioso, né? O juro tá caro porque tem inadimplência porque o juro tá caro. E aí, quebrar esse ciclo acaba sendo muito difícil das duas pontas, né? Tanto no endividamento quanto na questão dos juros, né? Fica um pouco complicado se não tiver uma quebra, uma mudança muito forte e significativa assim para poder rebaixar o juro e melhorar o cenário do endividamento e as pessoas utilizarem o endividamento da forma correta, como você estava comentando anteriormente. E a grande vantagem da taxa de juros alta é que você consegue fazer investimentos conservadores ganhando muito dinheiro. Então, quem tem dinheiro agora com essa taxa de juros alta, tá muito bem. Ele não precisa pegar dinheiro emprestado. Então, você que tem dinheiro aplicado, que seria o ideal que todos os brasileiros tivessem recursos aplicados, nesse momento, ele está ganhando dinheiro sem fazer nada. Por isso que o rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre. Porque a gente tem altas taxas de juros que favorecem o poupador. Claro, seria muito mais interessante se nós pudéssemos investir em empreendimentos, em negócios, criar outras estratégias. Mas essa estrutura, se você não organizar em casa, você vai pagar caro. E aí você vai ficar cada vez mais pobre com isso. Então a estrutura do planejamento financeiro ela vem para resolver isso. Organize as suas finanças para que você não tenha o lado ruim da taxa de juros. Porque a taxa de juros tem o lado bom também. Não é à toa que muitos gringos vêm buscar nossa taxa de juros aqui, porque a nossa está alta e lá fora está um pouco mais baixa. Ô Jeff, a gente estava falando e estruturalmente nesse bloco aqui sobre traçar as metas financeiras. Você disse que é muito importante, é necessário, né, ter essas metas financeiras e ir galgando passo a passo para chegar no objetivo. Quem não traçou, quem não sabe exatamente onde quer chegar, quem não tem essa percepção do que fazer primeiramente, dá um caminho das pedras aí pro pessoal, dá um passo a passo, fala pra gente um pouquinho por onde começar, o que vislumbrar primeiro, porque eu me lembro, você falou, tem gente que não pensa na aposentadoria, e aí pensar na aposentadoria para quem tá no comecinho da vida já não quer saber mesmo, né? Fala, daqui 40 anos, não sei nem se o Brasil vai ser Brasil, mas enfim, vai ser. Por onde começar a estruturar a vida financeira? Vamos lá. Primeiro, pense no que você gosta e escreva isso. Seja num bloco de notas, seja numa planilha de Excel, da forma que você achar mais fácil. Mas escreva os seus objetivos e seus desejos. Porque com isso a gente consegue organizar uma estrutura melhor. Essa estrutura ela vai conter, primeiro, os seus desejos mais curtos, os desejos de médio e principalmente os desejos de longo prazo. Porque, para quem é jovem,
pensar em se aposentar parece algo muito distante da realidade. Mas quanto antes você começar a montar essa estrutura, mais fácil fica. Então, a primeira sugestão, saiba o que você quer. Isso parece simples, mas para quem é endividado não é. Porque quem é endividado não consegue ter um desejo, um sonho. Porque o desejo acaba sendo virar o mês. Quero sair da dívida. Quero sair da dívida. E aí é um desejo pequeno, né? É um desejo pequeno frente à capacidade das pessoas. Então, a minha primeira sugestão é sonhe, mas mais do que sonhe, escreva. Coloque no papel. Quando você quer? Eu quero isso e quero nessa data. Coloque datas aproximadas. E atrás, coloque o valor. Então, por exemplo, vamos lá. Vamos para Disney? Vamos para Disney. Quando você quer ir para Disney? Eu estou pensando em ir para Disney daqui a 2 anos. Perfeito. Quanto você precisa para ir para Disney? Jeff, acho que uns $3.000 dá para ir para Disney. Então, perfeito. Pegue esses $3.000 e divida em 2 anos. Guarde todos os meses. Tem caixinha, tem cofrinho, tem CDB, tem várias aplicações. Então, faça esse direcionamento e divide o seu recurso entre como se fosse curto, médio e longo prazo. Então, primeiro, reserva para emergências, depois uma reserva para os desejos de fato, em real e em dólar, e sim, por que não, aposentadoria, que significa não obrigatoriamente você se aposentar com 65, mas você ter a liberdade de poder parar de trabalhar, ou por que não um período sabático, na metade, entre um emprego e outro, passar 6 meses viajando. Essa estrutura, e tem vários cálculos que a gente pode fazer. 1369, tem várias estratégias que a gente pode debater mais. Ô Jeff, até você falou desses diferentes objetivos, né? Até para quem está começando e talvez não tenha um recurso tão grande, como que é a estratégia para abastecer essas caixinhas, né? Longo prazo, médio prazo, curto prazo, vai um pouquinho para cada um. Vamos abastecer primeiro o curto prazo, depois o médio prazo, depois o longo prazo, para também não desestimular, né? Você vê crescendo R$5, R$10, o pessoal vai falar, não vou chegar nunca na Disney, não vou chegar nunca nem perto do Mickey. Vamos lá. Qual que é a minha sugestão? Primeiro, foque aos poucos, mas foque em sempre criar essas reservas de forma constante. É a constância, é a disciplina que vai fazer com que os seus desejos se realizem. Então, se num mês você não conseguir guardar, guarde pelo menos R$10, R$100. Porque só o fato de você guardar um pouco todos os meses, por mais que você esteja no cheque especial, vai fazer com que você tenha a disciplina de guardar todos os meses e principalmente fazer com que você saiba lidar com entradas maiores. Porque tem bônus, tem 13º, e aí vai só para as férias? E aí depois o dinheiro acabou de novo? Então a ideia é fazer essa distribuição. Eu gosto de uma distribuição 50, 30, 20. Inicialmente, Jeff, eu não tenho nada guardado. Então, eu gosto dessa distribuição. 50% para montar a sua reserva de emergência. 6 vezes a sua despesa. Mensal, fixa. Então, primeiro monta essa reserva. 6 vezes, aos poucos, 50% do total daquilo que você consegue economizar. Depois, 30% para você realizar desejos. Sabe aqueles desejos que você listou? Aquele desejo com data e valor? 30% para esses desejos. E 20% guarde pensando em longo prazo, com a ideia de não usar. Se der um imprevisto maior, alguma coisa muito, muito específica, a gente pode repensar algumas estratégias. Mas 50, 30, 20 é um ótimo começo para você lidar com imprevistos, realizar desejos e não deixar de curtir a vida lá na frente, quando você não vai ter mais saco para trabalhar. Esse aí tem muita gente que tá com 20 anos e já tá desse jeito já, o Jeff. E aí é hora de procurar outra coisa, né? Fazer o que gosta, ter, né, vontade, aquele tesão para trabalhar. Deixa eu só, rapidinho, antes da gente encerrar o bloco, você falou da reserva, 6 vezes o valor do seu gasto, né, do seu custo fixo. A reserva é a base de uma vida financeira mais tranquila. Se a gente for elencar um pilar, a reserva de emergência, a reserva financeira, é esse sustentáculo aí para ter voos maiores. Com certeza, porque a ideia aqui é não usar o cheque especial. Então, quanto mais a gente conseguir se proteger de imprevistos que acontecem, que você pode bater o carro, precisa pagar uma franquia, você pode esquecer de algum pagamento maior, ou até daqui a pouco parar no hospital. E aí você passa um mês numa UTI, e aí como é que ficam essas contas? Então, só o fato de você ter uma proteção para
imprevistos vai fazer com que você não destrua os seus desejos e muito menos a sua aposentadoria. Então, a reserva de emergência é a primeira reserva, mas se você fizer só ela, você não vai curtir a vida e aí você vai desestimular e do nada você vai decidir gastar toda ela. Então, monte as 3 com foco na reserva de emergência. Ó, não monta reserva de emergência e vai pra Disney, né? Monta reserva de emergência e deixa lá pra emergência, né? Não vai pegar e gastar tudo na viagem, que depois vai bater um arrependimento, porque construir a reserva de novo vai dar muito trabalho. Ô Jeff, a gente vai para um intervalo novamente, daqui a pouco a gente continua batendo esse papo de dinheiro com o Jeff Patzlaff aqui e você continue com a gente, em 2 minutos estamos de volta. Muito bem, estamos de volta aqui no Papo de Dinheiro, conversando hoje com Jeff Patzlaff, planejador financeiro CFP, especialista em finanças comportamentais. Ô Jeff, você citou uma questão no bloco passado e eu queria até abordar um pouquinho mais, né? Das pessoas que sempre acabam falando um pouco, ou olhando até o copo um pouco mais vazio. Fala assim, já tô endividado mesmo, deixa do jeito que tá, ou não consigo guardar muito lá para aposentadoria, vamos gastar o que tem para hoje. E o que no comportamento, na percepção, na forma de pensar, acaba modificando também alguns comportamentos, algumas atitudes das pessoas em relação ao dinheiro, né? Eu até citei, falei, pô, com 10 mil talvez seja um pouco mais tranquilo, com 1.000 é um pouco mais difícil. O que o pensamento, ou a psicologia, né, que envolve o dinheiro acaba mudando no comportamento e nessa proatividade das pessoas em buscarem melhores condições financeiras? Nós somos humanos, nós precisamos de prazeres. Então, quanto mais prazer a gente tiver, mais fácil é da gente se motivar a continuar fazendo algo. Então, para a gente ter prazeres nesse mundo financeiro, uma estratégia que eu utilizo e eu acho que dá muito certo é você ter pequenas metas. Então, por exemplo, eu quero ir para Disney. Beleza, daqui a 2 anos eu quero ir para Disney. Preciso dos $3.000. Será que daqui a 1 ano eu consigo juntar pelo menos os $1.000? Não precisa nem ser a metade, mas pelo menos 1/3 desse valor. Então você começa a juntar e botar metas. Então, quando você chegar nesses primeiros $1.000, você vai ter o prazer de ter alcançado esse objetivo. E isso vale para desejos menores e desejos maiores. Porque comprar uma casa é difícil. E aí, como é que você vai fazer para comprar essa casa? Então, a minha sugestão seria essa. Tenha prazeres intermediários, além do grande prazer da realização. Então, faça a lista de desejos e estipule aos poucos pequenas metas para você ir alcançando isso e ir se estimulando, porque a gente gosta de um prazer. É isso aí, todo mundo gosta de ser recompensado e dessa sensação, né, de ser recompensado. Você falou, comprar casa é difícil, montar a casa é mais difícil ainda. Quero ver quem vai comprar móvel, eletrodoméstico, fazer tudo. A pequena meta, as pequenas metas acabam ajudando. E até eu fiz uma brincadeira no último bloco. Ô Jeff, eu queria até explorar um pouquinho mais com você. Eu falei, talvez, né, sair do endividamento é uma meta um pouco, um objetivo um pouco mais raso, assim, né, perto do que a gente poderia alcançar ao longo da nossa vida, de viver coisas extraordinárias e tudo mais. Seria uma pequena meta sair do endividamento nesse comecinho de vida, né? Porque tá certo, a gente tem que sonhar mais, mas pegando esse gancho das pequenas metas, diminuir metade do meu endividamento, sair do vermelho, essas pequenas metas vão trazer essa sensação de prazer que você muito bem comentou agora? Eu acho que é um ótimo começo, porque só o fato de você não usar um cheque especial, por exemplo, já vai fazer com que você, além de não pagar juros, você se sinta aliviado de não estar usando um cheque especial ou tomando um crédito caro muitas vezes. Então, quanto mais a gente conseguir ter pequenas metas que deem prazeres, mais prazeroso e principalmente com mais vontade, a gente vai conseguir realizar desejos. Então, minha estratégia é exatamente essa: pegar pequenas metas e transformar numa meta maior, num objetivo maior, para que vocês tenham prazeres. Quanto mais prazer a gente tiver, mais a gente se motiva e aí vira o ciclo. Da mesma forma para o lado negativo. Se você tem uma conta
desinstala o aplicativo lá para não ver essa conta. O que vai acontecer? Vai vir outra e você vai se acostumar a não dormir bem todas as noites com essas dívidas. Porque, de fato, você já tá lá, tá enrolando. Então, a estratégia principal é tenha prazeres menores, mas principalmente faça check nos objetivos grandes, porque isso faz com que você se motive e consiga chegar mais facilmente nesses objetivos depois. Ô Jeff, e aí quem tá no vermelho, né? Vamos também dar um passo a passo aí para o pessoal começar a sentir esses prazeres de dar o primeiro passo, dar o segundo passo, sair do endividamento para depois começar com passos maiores. Quem tá no vermelho, primeira coisa que tem que fazer? Rever despesas. Primeiro passo, reveja suas despesas. Quanto mais a gente conseguir fazer com que você em casa repense e veja o quanto você está gastando no seu dia a dia, mais fácil fica de nós pensarmos em como organizar essas finanças como um todo. Quanto você está gastando de streamings, quanto você está gastando em viagem, quanto você está gastando em iFood ou comida de delivery. Quantas vezes a gente pede comida e nem gosta da comida? E eu não estou nem falando de você almoçar com seus colegas de trabalho, que nem sempre são as pessoas mais legais do mundo. Então, quanto mais você repensar essas despesas, mais fácil fica de você ter dinheiro para quitar as dívidas. E na hora de quitar as dívidas, a gente sempre começa quitando as dívidas mais caras. Jeff, mas eu tenho uma outra que já está quase no fim. Primeiro, o juro mais alto. Quais são os juros mais altos? Operações sem garantia, cheque especial, um cartão de crédito atrasado. Então, primeiro, quite os juros mais altos e depois vá para as prestações que tenham garantia. Lembrando, a ideia aqui é nunca deixar algo muito atrasado, porque senão eles podem executar você e você pode perder o bem. Mas a estrutura é basicamente essa. Repense despesas, comece quitando as dívidas mais caras e aí sim a gente começa a pensar em desejos e principalmente renda extra para agilizar esse processo. Nesse processo todo, a gente sabe que tem os sonhos ali, tem a reserva de emergência, deixa isso meio de lado ou dá para fazer paralelamente, né? Separar um troquinho ali até para estimular o lado poupador, o lado mais visionário lá na frente de ter mais recursos e ter o dinheiro trabalhando para você, ou enquanto está endividado, esquece tudo isso, o foco é no encerramento das dívidas. Financeiramente, o correto seria você quitar as dívidas primeiro. Psicologicamente, isso não funciona. Então eu gosto um pouco desse equilíbrio entre os dois. O financeiro, se você está usando o cheque especial, por exemplo, você vai pagar muito mais juros do que num rendimento se você pegar esse mesmo valor e aplicar. Só que se você guardar um dinheiro todos os meses, R$100, um valor baixo mesmo, e aí você vai conseguir aos poucos criar a disciplina de guardar e ter dinheiro. Isso motiva você, inclusive, lá na frente a guardar mais. Então a minha sugestão seria, primeiro, tente ao máximo se livrar de dívidas muito caras. Então, Jeff, eu estou pagando lá 15% ao mês. Vamos quitar isso. Depois, Jeff, eu ainda tenho dívidas que eu pago 5, 7, que são dívidas caras. Eu já começaria a pensar na disciplina. Então, um mix dos dois, pensando em guardar um pouco todos os meses, mas dando prioridade para esse pagamento. E aí sim, quando a gente tem taxas mais baixas, eu priorizaria esses aportes mensais direcionados para a realização dos desejos, que aí acaba dando um retorno mais interessante. Claro, reserva de emergência, desejos e sonhos, todos andam juntos. Ô Jeff, muita gente acaba deixando dívida para lá, né? Deixa lá, deixa acumular, depois vem um acordo legal e eu quito tudo. É uma estratégia válida ou tem implicações, tem riscos, tem comprometimentos, inclusive no nome, na concessão de crédito e tudo mais, que pode ser um pouco prejudicial para a pessoa? Pergunta comprometedora. Mas vamos lá. Não é consultoria, não. Não é consultoria, não. É que a gente vê muita gente falando isso, né? Não, deixa pra lá, daqui a pouco. Aquela dívida que tava em 10 mil, o banco me propôs pagar R$32. Né? Aí você fala, pô, o banco ou é muito bonzinho ou é muito abusivo no juro, né? Vamos lá. De uma forma geral, tá? A gente vê o brasileiro fazendo isso.
Então essa é a realidade, tá? Todo mundo tem um amigo que já passou por uma situação dessas. Porque o que acontece? Quando a dívida ela fica em atraso por muito tempo, as empresas, bancos e financeiras, elas são obrigadas a lançar isso como prejuízo. E quanto mais o tempo passa, menor é a chance de receber. Então, vem propostas para você fazer a quitação desses valores com valores bem mais baixos. Então, qual que é a ideia? Primeiro, se você conseguir se organizar, não chegue nesse ponto. Então, se você conseguir, de fato, faça essa organização, porque ela vai evitar que te liguem todos os dias, liguem para sua mãe, para o seu pai, para o seu vizinho. A sua vida vai virar um inferno. Então, esse é o primeiro ponto. Jeff, não tenho condições, eu estou tão enrolado que eu não tenho condições. A minha sugestão seria, deixe estourar e aí sim, quite de uma vez assim que vier uma proposta interessante. Mas você só vai conseguir quitar isso se você guardar dinheiro. Então, faça esse planejamento pensando exatamente nisso. A ideia principal é você se ver livre e quitar essas dívidas para poder sonhar. Então, se a gente conseguir organizar isso, fica mais fácil. Não adianta você ficar renegociando e lá na frente você só tem uma dívida maior para pagar, porque você paga todos os meses e não quita. Então, a ideia é quitar. Minha sugestão seria, ao máximo, tente fazer isso antes de chegar num ponto que fique impagável. Se já está impagável, pense, respire, mas junte dinheiro para quitar de uma vez só, não parcele mais. Até porque, se for pensar bem, né, você está tentando vislumbrar uma vida financeira mais saudável, mais controlada, aquela dívida que você não pagou, né, por mais que esteja meio caducada lá e vão propor um acordo, fica um fantasma ali e até mentalmente acaba te atrapalhando nos objetivos, né, Jeff? Total. E eu acho que o principal ponto aqui é, você está devendo, no Serasa fica por 5 anos. Então a gente vai estar lá, publicamente fica por 5 anos. Só que você fica devendo para aquela empresa e para todo o conglomerado, porque pensa comigo hoje, quantos grandes bancos a gente tem no Brasil? São poucos. Qual a chance de você pedir um crédito de qualquer forma para essa empresa depois? É enorme. Então, a sugestão sempre é quite, não fique preso e durma bem depois. A ideia é quitar tudo para que você consiga dormir. Claro, de preferência, sempre quitando as dívidas mais caras, com maiores juros primeiro e melhores descontos, por que não? Fica no Serasa por 5 anos, né? Exato. E aí, mas ela não extingue. Não. O pessoal fala assim, não, depois de 5 anos não tem mais dívida. E aí, depois de 5 anos quer pegar mais dinheiro emprestado. É só cavando buraco, né? Exato. O português, claro, está cavando buraco e se afundando ainda mais. E quanto mais a gente conseguir fugir desse mundo de empréstimos impagáveis, mais paz você vai ter. Mais você vai conseguir sonhar, ter desejos. Eu vejo isso muito na prática das mentorias que eu faço todos os dias. Porque eu vejo, de fato, que tem pessoas que não conseguem sonhar. Eu digo assim, o que você quer daqui a 1 ano? A pessoa não consegue listar nada. Porque a única coisa que ela quer é sair dessas dívidas. Por isso, dessa organização. Então, quite essas dívidas. Independente se já fazem 5, 10 anos que você tem esse empréstimo que está em aberto. Tente um melhor negócio. A Serasa faz feirões incríveis pensando nisso, mas será que às vezes não vale a pena você ir atrás e tentar uma negociação direta? Então essa negociação, sim, ela pode fazer com que você durma bem. Boa, até a proatividade acaba sendo muito bem vista, né? Também pelos credores, que você está querendo propor alguma coisa, está querendo trazer algum tipo de solução, não está querendo só ficar endividado e no vermelho, porque também não é nada que seja muito saudável e estimulante, né, para a vida da pessoa. Ô Jeff, a gente está indo para o nosso último intervalo, daqui a pouquinho voltaremos aqui para continuar esse papo, essa conversa sobre organização financeira, finanças pessoais dos jovens e como sonhar e como estruturar a vida financeira para ter uma vida saudável e próspera. Continue com a gente, é rapidinho o intervalo. Bem, estamos de volta aqui no nosso Papo de Dinheiro com Jeff Patzlaff, planejador financeiro, CFP, especialista em finanças comportamentais, e a gente falando aí sobre a realidade dos jovens brasileiros.
O indicador de longevidade pessoal diz que mais da metade gasta mais do que ganha. 46% não tem metas financeiras claras. E a gente passou o nosso programa aqui bastante falando sobre isso, né? A importância de ter metas, a importância de sonhar, a importância de se planejar, de sair do endividamento. E eu quero até pegar um gancho do que você comentou, né, no bloco passado, sobre os primeiros passos para sair do endividamento, né? Lista o que está fazendo ali nas suas dívidas, quita as dívidas mais caras, com juros mais elevados, e aí você falou, depois a gente pensa na renda extra. A dúvida que fica é justamente isso, né? Você começa cortando gastos ou começa já tentando, ou concomitantemente, buscando novas fontes de renda, né? Até para turbinar essa saída do endividamento. Cortar gasto é necessário, é igual a unha, né? Tem que cortar todo dia, toda hora. Agora, novas fontes de renda, eu queria entender um pouco mais dessa percepção, né? Também é tão necessário quanto cortar gastos? Com certeza, porque vai facilitar e agilizar esse processo. E um ponto que eu gosto de trazer sempre é, a ideia principal, mais que cortar, é repensar. Quanto mais você repensar despesas, mais leve vai ser de você ter as suas prioridades realizadas. Então, o primeiro ponto é, de fato, revisar e repensar essas prioridades, essas despesas. Uhum. E quanto mais a gente conseguir alavancar essa renda, mais fácil pode ser isso. E quando a gente fala de renda extra, aqui a gente não se limita a ter uma segunda fonte de renda. A gente pode, inclusive, aumentar a nossa fonte de renda principal. Uhum. Será que está valendo? Quanto você está pagando, está recebendo lá do seu chefe todos os meses? Vale a pena aturar ele por tanto tempo? Muitas vezes não vale. Então, será que não vale a pena trocar de emprego? Será que não vale a pena você ter horas extras que compensem e tenham entradas maiores? Ou, claro, uma renda extra de fato, que é o que alavanca isso. Então, se a gente conseguir repensar essas despesas e aumentar a receita, esse caminho ele vai ser mais rápido e mais fácil. Mas eu acho que é esse equilíbrio, porque muitas pessoas não têm condições psicológicas de fazer isso ao mesmo tempo. Às vezes é um primeiro e depois o outro, mas fazendo os dois vai ser mais rápido. Pois fazendo os dois é mais rápido, né? E aí muita gente fala, pô, mas eu não consigo nem dar conta de um trabalho, imagina 2, 3, imagina pegar ônibus e fazer. O que a gente pode pensar, ô Jeff? O que eu posso fazer? O que eu posso pensar para ter mais renda? Para que caminho eu posso ir? Eu sou mais expansivo, eu sou mais tímido, gosto de aparecer, não gosto de aparecer, posso ir para a rua vender, não posso ir para a rua vender. Enfim, para a gente mapear algumas competências dos nossos telespectadores para tentar dar umas alternativas, algumas soluções para eles. Vamos lá. Primeiro, pense no que você gosta. Tente buscar rendas adicionais, rendas extras, na linha do que você gosta. Então, por exemplo, se você gosta de cozinhar, por que não vender algum doce lá de sobremesa para os seus colegas de trabalho? Pode parecer pouco, mas acaba sendo um incremento bem interessante de renda quando a sua renda é um pouco mais baixa. Não, Jeff, a minha renda já é mais alta. A gente consegue fazer trabalhos adicionais usando a parte remota, porque a gente hoje quase todo o trabalho é remoto, tem algumas empresas voltando para o presencial, mas no remoto a gente consegue montar estruturas bem legais de consultoria, de apoio, de mentorias. Essas estruturas tendem a trazer rendas bem boas e de uma maneira mais rápida. Então, dentro da realidade de cada um, a gente tem várias possibilidades, mas se você fizer algo que você gosta, tudo fica mais fácil. O primeiro ponto é, saiba do que você gosta e no que você é bom. E aí, com isso, a gente monta uma forma de você ter uma estrutura que seja lucrativa também. Então, a ideia é unir esses dois, os seus prazeres e, principalmente, uma renda adicional para você poder sonhar de novo. Pois é até interessante porque a gente está falando de um contexto dos jovens, né? As pessoas 20, 30 anos que estão aí buscando uma melhora financeira ou estão tentando sair desse ciclo do endividamento, e muitas dessas pessoas que prezam pela experiência que você comentou muito bem no primeiro bloco, muitas dessas pessoas querem trabalhar menos, não mais, né? E aí não fica até essa divergência, esse choque, né, entre essas possibilidades. Trabalhar mais para ganhar mais dinheiro, para sair do endividamento, para ter uma vida financeira mais próspera, ou trabalhar menos com mais experiências. E aí fica endividado, aí entra no cheque especial, aí fica no vermelho. Também não dá para ter tudo, eu sei, mas como que fica essas percepções aí, Jeff? Quando você trabalha com algo que você gosta, não é trabalho.
Claro que é, mas a ideia aqui é você fazer algo que você gosta, que fica leve. Então você vai abrir mão de um final de semana para fazer uma atividade lá que seu chefe pediu, você vai fazer porque é obrigado, mas se você pudesse, você não faria. Então a ideia aqui é fazer algo que você goste, porque se for passar o final de semana montando uma estratégia legal, de algo que você acredita de fato, esse trabalho acaba sendo um prazer. Então a ideia principal é que você direcione essa renda extra sempre pensando em prazeres seus. O que você gosta. Quanto mais você conseguir fazer isso, melhor é, e vai fazer principalmente com que você repense a sua renda, que nem eu comentei lá no início. Será que faz sentido você ter uma carga horária, chefes e colegas de trabalho que você não gosta? Às vezes não faz. Então é essa estratégia que eu gosto de trazer. Vamos repensar tudo, desde a sua renda fixa até a sua renda variável e a sua renda extra. E esse conjunto vai permitir que os seus desejos se realizem mais rapidamente. Ô Jeff, tem uma questão aqui, né, que muita gente se faz, que é, por exemplo, assim, tudo bem, comecei uma renda extra, estou tendo um recurso que está entrando, talvez uma terceira fonte de renda, eu junto tudo num potinho, e aí depois eu vejo curto, médio, longo prazo, um sonho A, sonho B, sonho C, ou eu posso criar uma renda extra para cada sonho, para cada objetivo específico, o que acaba sendo mais saudável e mais interessante de fazer até do ponto de vista do planejamento? Vamos lá. De uma forma geral, o brasileiro ele gosta de direcionar para um objetivo. Então, por exemplo, essa minha renda extra ela é para viajar todo ano. Então, esse dinheiro ele acaba sendo mais direcionado. A minha sugestão é que isso seja equilibrado. Então, que você tenha uma renda e essa renda seja direcionada, já incluindo seus desejos e seus sonhos. Porque se a gente direcionar demais para um lugar só, quando você ver, você não vai estar dando conta dos demais. Então, minha sugestão seria: tenha esse dinheiro todo ele centralizado e direcione dentro dessas realidades. Então, quanto é para a sua reserva dos desejos? É tanto. Não quer dizer que vai para um desejo só. A gente distribui em todos eles. Mas se você centralizar para todos, fica mais fácil. Quando entrar o bônus lá no final do ano, por exemplo, será que você vai só curtir a vida? Ou será que a gente consegue aumentar um pouco a sua reserva de emergência? Minha sugestão seria você ter esse equilíbrio. Então, entrou um bônus, direcione para a reserva de emergência, para os desejos e para os sonhos, para garantir que você vá realizar desejos também quando você não tiver rendas extras para esse equilíbrio sempre andar junto. Ô Jeff, o investimento, né? Pegar esse dinheiro do bônus, pegar o 13º, pegar um recurso aqui de uma renda extra, colocar no investimento conta também como renda extra? O juro que rende, um dividendo, enfim, alguma coisa. Eu posso jogar lá na fonte de renda também ou não? Ou não faz parte? Isso é outra história. Vamos ver quanto você tem aplicado. Então, vamos lá. Nesse início, quando você começa a sua vida adulta de verdade, então esse valor do rendimento ele acaba sendo baixo. Porque você começa aplicando, então o rendimento acaba sendo um valor mais baixo. Sim, ele deve ser contabilizado lá na sua renda, mas ele já deve ficar diretamente onde ele está. Porque a ideia aqui é irmos ganhando juro sobre juro. Porque depois de uns 10 anos, geralmente, a nossa taxa de juros atual, o seu rendimento costuma ser mais lucrativo do que o próprio dinheiro que você aplicou. Em outras palavras, o dinheiro que você aplicou até 10 anos vai render menos ou a mesma coisa de juros do que o próprio juro. A partir de 10 anos, o juro tem um papel mais importante do que a aplicação inicial. Boa, então ficou a dica aí para o pessoal que acha que o pingadinho, né, de alguns investimentos, lógico, vai compor, vai trazer um dividendo importante, mas tem tempo ainda pela frente. Jeff, a gente está indo pro final aqui, se encaminhando para a reta final. Queria, com base em tudo que a gente falou, tudo que a gente conversou e tudo mais, deixar um conselho aí, né, para os nossos telespectadores, principalmente aqueles que se identificam com o foco aqui do nosso programa, os jovens e tudo mais, para construir um futuro financeiro mais próspero, para mudar talvez a relação com o dinheiro. O que você deixaria de orientação, de dica, de conselho para o nosso telespectador? Vamos lá. Liberdade é você poder escolher. E esse escolher muitas vezes pode ser dizer não. Então, quanto mais você conseguir essa liberdade de poder escolher, mais fácil tudo fica.
As suas finanças organizadas vão permitir que muitas dessas escolhas aconteçam. Então, organize suas despesas, suas receitas, pense em renda extra e os investimentos virão como consequência. Essa estrutura vai fazer com que você tenha liberdade de escolher e, por que não, dizer não para aquilo que você não quer. Muito bom. Ô Jeff, obrigado, viu? Muito bom poder contar contigo, muito bom a sua participação aqui. E, rapidinho, né? Quem quer saber um pouco mais do Jeff ou conversar contigo, como é que te acha? Na rede social, de todas as redes sociais, através do Jeff Planner. Foco no Instagram, que a gente posta dicas semanais com vídeos curtos e soluções bem práticas do dia a dia. Soluções que realmente você consegue aplicar aí na sua casa. É isso, é o que o pessoal quer, né? Tranquilidade, coisa simples, sem muita firula para não ser difícil, né? O que é difícil acaba não dando muito atratividade para fazer. Obrigado de novo, viu, Jeff? Obrigado por estar aqui com a gente, obrigado pelas dicas, orientações, pelas questões aí que você trouxe aí para o nosso telespectador e porta sempre aberta para você. Prazer estar com vocês, até a próxima. Valeu, Jeff Patzlaff, planejador financeiro CFP, especialista em finanças comportamentais aqui no Papo de Dinheiro. Você que está assistindo a gente na TV, claro, no nosso YouTube também vai ter essa entrevista aqui completinha com o Jeff. E eu vou ficando por aqui, volto na próxima semana com mais Papo de Dinheiro, o seu podcast, o seu programa de educação financeira e finanças pessoais. Obrigado sempre pela audiência e pelo carinho, até a próxima semana, um forte abraço, tchau, tchau.